Sonic faz 30 anos com muito sucesso. Nesses 30 anos já vieram 3 filmes, uma trilogia que tem sucesso para todos os gostos. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você a história completa de todo o universo do Sonic. Então já fica comigo até o final desse vídeo. E antes de mais nada, queria pedir para você já deixar seu like, que você se inscrever no canal caso ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Só para deixar bem claro que no início a Terra era dominada por duas entidades lá no início de tudo, que era dividido entre luz, Net-Gaia, e treva, Darth-Gaia. Entidade que travavam uma guerra entre si. Entanto, Lat-Gaia queria a paz, Darth-Gaia queria a guerra e o controle da Terra. Então eles lutavam e a Terra ficava no meio de tudo isso. Nesse meio tempo a gente sabia que a Terra poderia ser de luz ou ao mesmo tempo ela podia ser de trevas. Mas no meio de toda essa história, a gente sabia que para tudo isso acontecer, eles ficaram no meio do epicentro da Terra para haver um equilíbrio entre luz e trevas. O reencontro deles é conhecido como o Dia do Despertar. Daí você me pergunta, e as esmeraldas já existiam? Sim, existiam, mas até hoje ninguém sabe de onde elas surgiram. E também não sabe qual foi as suas finalidades de início. Mas dizem que isso seria um presente dos deuses para a própria humanidade. Mas foi usado o seu poder pelo Lat-Gaia para destruir o Darth-Gaia e jogar eles de novo para o baixo da Terra. Nesta época já existiam as pessoas na Terra e recebiam um grande documento para as pessoas a ficar preparada para o próximo despertar e o evento que poderia vir na frente. Isso veio de longos tempos, até 4.000 anos, até a última luta Darth-Gaia e Lat-Gaia. E foi entre esses 4.000 anos que surgiu a entidade chamada Equidnas, que é os ancestrais do famoso Knuckles. Esses guerreiros tinham o intuito de colecionar as esmeraldas e guardar a esmeralda mestre, que foi um presente que eles ganharam para a proteção deles, mas também para conseguir mais poder. Esse povo também usava a esmeralda mestre para derrotar os outros povos. Mas uma coisa é certa, esses poderes acabaram caindo em mãos erradas. No mesmo lugar onde estavam as esmeraldas, tinham as criaturas que também viviam lá, o Shao. Eles tinham o poder de se transformar, literalmente uns alienígenas mutantes. Em um certo tempo, eles ganharam uma transformação muito diferente. Quando um deles chegou perto da esmeralda e o poder entrou em contato com eles virou uma criatura chamada Keyas, um ser estranho, aquático, que tinha a responsabilidade de proteger todos os amigos e, por fim, também as esmeraldas. Assim, ele foi o primeiro guardião da esmeralda mestra. O seu líder, o Pachamaki, tinha a filha chamada Nachtigal, que ela não aceitava as atitudes do seu pai, que fazia conflito entre os povos. Na ganância de poder a qualquer custo, ele se tornou um líder muito cruel na época. Por mais que Chikao tentasse convencer seu pai, Pachamaki ignorava o tipo de conversa que ele tinha com ela. Mesmo assim, ele continuou destruindo os outros povos para conquistar as terras dos inimigos. Então, certo dia, Tikal resolveu deixar seu pai e procurar conselho e um dia visitar também o próprio santuário. E foi lá que ela conheceu o Shao e o Keyas. A partir daí, ela teve o interesse de estudar profundamente a história da própria Esmeralda. Sabemos que depois dos Equidnas também tinha uns povos chamados Noturnos. Era um povo de uma sociedade bem avançada
é igual ou até mais diferente dos Equidnas, e assim eles acabaram perdendo uma guerra para eles. Após essa derrota, Pachacamac ficou tão irritado que num certo dia ele chegou a ir até o próprio santuário para pegar uma das esmeraldas. Foi aí que quando Tikal vê aquela cena, ela tentou intervir seu pai. Foi aí que ela percebeu toda a ideia e toda a ganância de seu pai por poder, por isso que ele estava em guerra, mas mesmo assim seu pai não ligou para ela. Aí aconteceu o improvável, ele usou todo o seu exército mesmo contra sua própria filha. Passou por ela e assim invadiu as esmeraldas. Ikeias, vendo aquilo, resolveu aparecer totalmente para eles. Então, a partir daí, ele ficou com raiva do seu povo e começou a usar o poder da esmeralda contra eles. Assim, ele se transforma em um dragão aquático que se transforma em o deus do caos. E assim, ele decide acabar totalmente toda a raça dos Equidnas. Tikal, quando acorda, percebe a destruição que estava ali em volta dela. E agora, além de ter uma criatura perigosa para a humanidade. Mikau, como tinha um pouco de conhecimento, foi ligeiramente correndo até o santuário e ela conseguiu prender essa criatura e, por consequência, ela também acabou sendo presa e assim evitou o caos. Por consequência de tudo isso, do uso do poder da esmeralda, o próprio continente foi separado das águas e ficou submerso aos céus, e assim deu origem à famosa Ilha dos Anjos. A parte de baixo, sobre o chão, é o misterioso, e a esmeralda ficou conhecida como a Esmeralda do Caos. Essas esmeraldas trouxe caos para o mundo por causa do Chaos, e o povo noturno assim conseguiu ficar no poder e dominar o mundo. Mas, por algum motivo, eles também foram extintos. 50 anos depois, finalmente a humanidade conseguiu um desenvolvimento tanto em tecnologia e em própria tradição, ficando livre então dos seus ancestrais e histórias que ficaram para trás. Foi nessa época e nesse tempo que surgiu o famoso Derek Robotnik e sua neta Maria Robotnik. Derek era um cientista muito famoso que trabalhava muito duro para encontrar a cura da doença que sua neta tinha, que impedia ela de visitar a própria Terra. Derek costumava constantemente ir até a Terra para buscar recursos. Foi aí que ele encontrou, numa dessas viagens, um dos ancestrais muito peculiar, e ele conseguiu transformar esse em um comportamento diferente, até usando seus poderes. E assim ele mudou a personalidade para a personalidade de Maria, sua neta. Jerry, a partir daí, voltou para a colônia espacial, onde ficou lá estudando mais com seus colegas. Foi lá que ele teve criação de alguns projetos fracassados, como a gente sabe que foi o Biolab, uma criatura forte, difícil de ser contida. E no final, Jericho cria a forma de vida suprema, o famoso Shadow. Mas Jericho não sabia como dar vida a esse ser, até que ele conheceu o famoso Black Doom. Assim, ele ofereceu uma parceria para lhe dar vida a esse ser. Shadow e Maria começaram a ter uma amizade bem significativa. Mas essa amizade não durou muito tempo, pois mais na frente, os soldados do governo invadiu a nave para prender seu avô Jericho por tentativa à humanidade.
mas o motivo também era pelas suas invenções. E nesse meio tempo, Shadow e Maria corriam ali. Ela coloca Shadow em uma cápsula e nesse meio tempo ela é baleada e Shadow é mandado para a Terra em uma cápsula criogênica até ele acordar. E o Jared, o governo condenou ele à morte com suposto crime à humanidade. O doutor se sentiu traído por todos eles, principalmente com a morte de sua neta Maria. E ele, a última palavra que ele disse é que eles todos iriam pagar por isso. Isso foi uma gravação feita por ele antes de morrer, que ficou dentro da nave espacial. E enfim chegamos na Era Sonic. Após vários eventos na era anteriores, finalmente na Era Sonic. O Sonic era uma espécie que passava todo o seu tempo explorando os lugares. E o seu maior hobby era cochilar e dormir um pouco. Até aparecer um cara maluco que queria dominar o mundo com suas invenções mais malucas do que ele, o famoso Dr. Robotnik. Foi aí que acabou com a paz do Sonic. E o Sonic, que não queria permitir isso, confronta ele por várias vezes. Assim ele descobre mais coisa, principalmente a Esmeralda do Caos. Sonic usava isso para ter mais força quando precisasse destruir esse vilão. E nesse processo Sonic acaba conhecendo Tails, a raposa aventureira e também fã de aventura igual o Sonic. Tails e Sonic se tornaram grandes amigos. Tails ajudava o Sonic em tudo que o Sonic precisava, principalmente contra o Eggman. Tails também ajudou o Sonic a usar o poder da Esmeralda para destruir o chefão Eggman que estava na sua frente. Mais na frente, Knuckles, um daqueles sobreviventes da tribo Arcadia, se desentendeu com o próprio Sonic, simplesmente por uma profecia que o Robotnik falou para os Knuckles que o Sonic era uma ameaça, literalmente, para a Esmeralda do Caos e também a própria Esmeralda Mestre. Eggman também, além de colocar na cabeça de Knuckles que o Sonic tinha usado os poderes da Esmeralda do Caos sem permissão nenhuma. Mas finalmente Knuckles entendeu a situação de Sonic e resolveu entrar na sua equipe para derrotar o Robotnik. Isso ele podia recuperar a Esmeralda e finalmente mais na frente ele usou o poder para derrotar o vilão. Foi aí que Sonic conheceu sua versão de metal, o Metal Sonic. Apesar de ter todas as habilidades de Sonic, ele não conseguia superar a própria habilidade do seu primeiro. O Metal Sonic capturou até uma menina, a Amy Rose, que o Sonic ia conhecer mais tarde. Tempos sombrios. Robotnik, por ter perdido, ele passou a estudar os livros da antiguidade e descobriu o dragão que tinha acabado com a raça dos Equinidas. Foi aí que ele criou novas espécies de robôs e mandou um deles a destruir a Esmeralda Mestra. Pediu que liberar o Chaos e o espírito da Tikal. Seu plano era dominar o Chaos e poder deixar ele mais forte a cada tempo que ele pegava uma Esmeralda, e assim ele conseguir chegar aos seus planos, dominar o mundo para ele. Foi aí que Sonic e sua equipe tentaram impedir esse plano. Ela recebeu até a ajuda da Tikal, mas o Chaos conseguiu o que queria. E assim, Chaos, com os poderes das Esmeralda, ele se torna um monstro perfeitamente muito bem e provoca um acidente no mundo. Então, Sonic, para proteger e livrar de Chaos, ele se transforma mais uma vez usando a Esmeralda do Caos. E com isso, finalmente ele consegue controlar a criatura e Tikal leva novamente eles para o mundo anterior. Recuperação do mundo pós-dilúvio. Robotnik, mesmo perdendo, ele persiste
e não desiste de seus planos de dominar o universo, e acabou descobrindo os projetos de seu avô. O projeto maioral do seu avô, o Shadow. Então ele vai até onde o Shadow se encontrava. Chegando lá, ele desperta o Shadow. Só que Shadow estava sem memória. Ele apenas lembrava de um pouco de Maria. Ele sabia que Maria tinha sido morta pelo humano. Mas sabíamos que o Shadow tinha memória manipulada pelo Dr. Gerald, que ele queria que o Shadow tivesse raiva da humanidade. Queria que ele pegasse as esmeraldas e com o poder dela destruísse a Terra. Terra onde os humanos sobreviviam. Então Shadow se uniu ao Eggman para uma aventura entre eles dois. Shadow não falou quais seus planos, mas usou o Doutor para ajudar nesse plano maligno. Eles foram ajudados pela roubadora de joias, a Rouge, mas foi até onde ela descobriu o plano deles. Shadow cometeu vários crimes para roubar a esmeralda que estava com os humanos. E no meio de tudo isso, o Sonic era o único culpado, que o governo foi pegar ele porque ele achava que ele tinha roubado. Sonic e seus amigos viviam tentando impedir isso. Até então, o Sonic levou umas porradas bem boas do Shadow. Mas no final de tudo isso, o Sonic acaba finalmente vencendo o Shadow. E no final, o Shadow acaba sendo amigo deles. Mas a culpada de o Sonic se unir ao Shadow foi a Amy Rose, que colocou na cabeça do Shadow lembranças da Maria, inclusive o pedido que ela tinha feito para ele. E com isso Shadow se aliou ao Sonic literalmente, mas já era muito tarde. E assim o plano de Jericho estava em ação, fazendo com que a nave se colidisse com a Terra. Mas no meio de tudo isso, uma grande criatura, a poderosa Biolase, apareceu para atrapalhar o plano, mas o Shadow deu um sapeco na criatura. E Knuckles, usando a esmeralda, manda a criatura lá buscar Fundor. E o pior de tudo veio acontecer. Essa criatura ficou presa na própria nave, fazendo com que a colisão acontecesse mais rápida com a Terra. E nesse momento, Shadow e o Sonic usam a esmeralda do caos e evita disso acontecer. Eles dois usaram o poder da esmeralda do caos também para transportar a colônia espacial para um lugar diferente, evitando assim a sua colisão. Então foi um sacrifício de Shadow e todo achava que ele tinha morrido. E teria ido assim morrido igual Maria, mas o Shadow enfim sobreviveu. A vingança do Metal Sonic. Depois de tanto fracasso, ele resolveu melhorar uma de suas criações, o Metal Sonic. Mas Eggman não teve sorte, porque sua experiência começou a ter consciência e pensamento mais do que ele devia. Ou então tinha uma fissura muito grande pela vingança com o Sonic. Foi aí que o Metal Sonic resolveu tomar conta de todas as criações do seu criador. Assim, ele podia mudar de visual e também ganhar novas habilidades quando queria. E assim, Metal Sonic faz uma armadilha para todos os amigos de Sonic. Disfarçado de Eggman, ele fez com que a equipe ficasse brigando entre si. Nesse meio tempo, o Shadow já estava despertado e o Ômega ficava de guarda para eliminar qualquer que chegasse próximo dele. Foi aí que a Rouge acabou libertando o próprio Shadow. Shadow chega a brigar com o Ômega, mas enfim, eles três se juntam e formam o trio do caos. Foi aí que aparece a equipe de detetive chamado Kiori, que, querendo ou não, ele entra nessa jornada e nessa luta que nem poderia ser deles. O Metal Sonic dominava todas as equipes e tinha todos os dados da batalha.
foi nesse tempo que ele foi revelado para todo como o Lorde Supremo, querendo ser o único Sonic, se transformando em uma nova forma, e no final ele foi transformado no Metal Overlord. Mas o reinado de Metal Sonic não durou muito tempo. Até então a equipe de Sonic se reuniu e acabaram de derrotando. Depois deles usarem o poder da Esmeralda Mestre, faz com que Metal Sonic volta à sua fase normal e o Eggman é liberado da prisão. Sheldon sem memória. E aí chegamos no ponto complicado, que é onde o Sheldon estava sem memória e o intuito e desejo dele era recuperar sua memória. Sheldon não sabia se na verdade se era do bem ou do mal, tudo isso por causa da lavagem cerebral que lá atrás o Dr. Gero fez nele. Então o Black Doom aparece para o Sheldon oferecendo uma aliança em troca das Esmeraldas do Caos. Até porque ele estava em dúvida com o Gerald, então essas dívidas ia passar para o próprio Sheldon. E o Sheldon viveu fazendo as suas loucuras, até porque ele não lembrava nem da sua própria identidade, até porque isso era o que ele queria. Mas mesmo o Sheldon passando por essa situação, aparecem umas coisas que ele não estava esperando. Os aliados do governo, os GAN e os próprios alienígenas do Black Doom estavam atrás dele. Sheldon não teve tanta dificuldade de se livrar dele, e aí ele conseguiu seguir seu caminho. Foi aí que Sheldon encontrou o Eggman, e o Eggman fala para ele que ele era sua criação, e para mostrar isso ele mostrou o exército de sua criação que parecia com ele. Mas não fazia sentido, até porque existia um Sheldon criado por Dr. Gero, a prova de vida suprema. Até que enfim Sheldon descobriu quem ele era de verdade e decidiu seguir seu próprio caminho. Sheldon nesse meio tempo não quis se aliar ao Black Doom porque ele era um anti-herói. E aí Sheldon resolve usar os poderes da Esmeralda e se transformar em um dragão e vencer o Black Doom, graças à força de seus amigos, que tiveram um papel fundamental nessa transformação. A história que foi apagada. Então, gente, vamos falar aqui um pouco do Sonic 2006, né? Que esse jogo foi um pouco bem mal contado, que acabaram até excluindo algumas memórias, algumas coisas importantes da história do Sonic. Literalmente fizeram um reset, né? Quando tiraram vários acontecimentos que até no prólogo não mostrou isso, entendeu? Foi coisas que veio ano passado que não tinha mais. E vimos que tudo foi apagado. Bom, galera, no meio de tudo isso, eu mostro para vocês aqui um personagem bem famoso também na história Sonic, que é o Silver. Um ser do futuro distante que era atacado pelo Ebersteger, mas não sei qual motivo, mas ele também foi desconsiderado e retirado. Nesse meio tempo a humanidade estava tranquila, todo mundo sossegado, nada de ruim estava mais acontecendo, até que um tempo isso foi tranquilão, bem tranquilo para eles. Bom, galera, aqui está a Blaze. A Blaze era uma personagem que se considerava a personagem parceira do Silver, um dos personagens que restou dos jogos. Então isso é uma história sem nexo, história sem fundamentos. Na verdade não vou falar porque ela foi desconsiderada. O dia do despertar. Nesse dia, o Sonic invade a base do Dr. Eggman e usa o poder da Esmeralda para acabar com toda a situação que vivia naquele momento. Mas, infelizmente, era isso que o Dr. Eggman queria, e assim ele acabou levando o Sonic para a armadilha e acabou prendendo ele no campo concentrado. O Eggman teve a ideia de atingir o Sonic com um raio, e através desse raio as esmeraldas saem do corpo de Sonic. Em seguida ele lança um raio na Terra, e com esse raio na Terra despertou Darth Gaia e Lart Gaia, e o Sonic levou o mal, ele foi amaldiçoado. Sonic passando por uma transformação muito estranha. Nesse momento ele
cai e é jogado de volta para a Terra. Depois de uma queda muito alta, Sonic conhece uma personagem que nem o nome dele ele conhece. Sonic então tem uma amizade com ele e se torna amigo. Resolve resolver a situação que o Eggman causou à Terra, separando os fragmentos. Foi aí que Sonic descobriu que toda noite ele se transformava num lobo e durante o dia ficava normal. Literalmente o Sonic era um lobisomem, e essa criatura que não tinha nome era chamada de Chip pelo Sonic. Então a jornada dele vamos começar. Ele sabia que as esmeraldas do caos estavam sem poder, então para recuperar os poderes tinha que colocar uma por uma em um lugar chamado Templo. Isso deveria ser em cada continente, então eles dois deveriam fazer isso para conter Darth Gaia. Então Darth Gaia, para ficar livre, ele mandou umas criaturas das trevas para sugar energia. Também para proteger a Terra, e depois ele mandou uns monstros para evitar que alguém pudesse entrar ali. Seu medo era que alguém quisesse prender ele novamente. Então a Terra estava dividida e nesse momento o poder dele não era muito, então ele estava ainda se recuperando. Na verdade o Eggman queria as energias de Darth Gaia para dar no projeto do seu Eggman LED. Eggman aproveitava essas criaturas que vinham por Darth Gaia para sugar as energias, então ele pegava as energias disso para dar sequência no seu projeto. Mas com esses erros de Dr. Eggman, igual fez o Chaos, ele não podia vencer esse monstro e através desses erros dele, ele chegou à perfeição. E a situação começou a piorar. E no meio de tudo isso, Sonic e seu amigo conseguiram colocar as esmeraldas em seus lugares e em cada lugar de templo do continente. Nesse meio tempo, Chip lembra do seu nome, é o poderoso Darth Gaia. A intenção deles dois era colocar o equilíbrio na Terra novamente. Assim, o Sonic e Chip enfrentam a fase Eggmalência, a mais terrível da história. E Eggman, com sua arrogância, decepciona novamente. Foi derrotado pelo Sonic e o chefão poderoso Darth Gaia. Darth Gaia aparece até que ele acabou até ajudando o Sonic, senão o Sonic poderia ser lobisomem pro resto da vida. Então, Darth Gaia e Sonic derrotaram o Darth Gaia, que estava causando muitos problemas. Mas antes de sua derrota, eles se transformam em um dos bichos mais feios da história. E para voltar ao normal, foi preciso eles dois derrotar o poderoso chefão. Mas infelizmente, para manter o equilíbrio na Terra, o Chip ficou para trás. Isso foi uma derrota para o Sonic. E depois disso, Sonic foi mandado de volta para a Terra. Vamos falar da volta do Clã Noturno. O Clã Noturno ficou preso em outra dimensão, mas lá eles dominavam. E eles voltaram com a intenção de dominar, num determinado momento, a Terra. E o Dr. Eggman ficou quietinho depois de ter levado uma lapada do Sonic e seus amigos. A certeza que tinha que eles tinham que se livrar desse clã. Algo impressionante acontece. Uma espécie da mesma raça do Knuckles resolve ajudar o Sonic para evitar o caos. Ele não queria só trazer o povo de volta para a Terra. O chefão desse povo escravizava o seu povo para lutar pelo domínio. Então Sonic e sua equipe de amigos vai em busca do poder da Esmeralda do Caos para livrar os povos dessa magnitude desse poder dele. Sonic pega toda a Esmeralda do Caos, mas o infeliz Imperador tinha a Esmeralda Mestre. E aí eles dois iniciam uma grande batalha, mas o Sonic acaba vencendo o poderoso chefe do Noturno. E assim toda a colônia dos Noturnos foi derrotado pelo Sonic. E assim Sonic e seus amigos aproveitam o momento de paz por enquanto. Mas toda alegria de pobre dura pouco. Robotnik resolveu aparecer novamente e aí querer dominar o mundo mais uma vez. Mas isso, mais uma vez, ele entrou na briga.
Dessa vez ele usou a energia do Wisp, os alienígenas com poderes muito fortes. Ele pegava essas pequenas criaturas para poder deixar as suas máquinas bem mais poderosas. Mas felizmente Sonic e Tails conhecem literalmente como é o Eggman Robotnik. Então isso foi bem mais fácil para eles. E o Sonic não é nada besta, já vai e faz amizade com os juízes. E aí consegue derrotar o Robotnik e manda ele para o espaço. E foi aí que gerou também, né, o buraco negro, né, que o Sonic foi até pego por isso. Mas aparece os seus amiguinhos, o Wisp, e leva ele de volta para a Terra. Isso foi uma forma de agradecer por ele ter livrado eles do Eggman. E enquanto o Eggman estava viajando pelo espaço, ele encontra uma entidade e aí ele aproveita e pega o poder dessa entidade. Assim ele consegue mexer na linha do tempo e aí ele tira todas as suas derrotas e fica como o vencedor. E o Sonic estava ali no aniversário de boa com seus amigos, né, comemorando uma festinha. Do nada o Eggman aparece no presente e aí ele consegue alterar o presente de toda a realidade. E aí o Sonic é derrotado e ele é jogado por um vazio branco, onde ele se depara com todas as fases que ele já tinha passado. E para resolver tudo isso, o Sonic tinha que usar a sua velocidade para ultrapassar a linha do tempo e assim voltar tudo como era antes. E assim ele consegue libertar o Tails e encontrar a sua versão, que era bem mais complicado do que ele, e assim enfrentar o inimigo. E enfim o Sonic liberta todos os seus amigos, mas o pior estava por vir. Ele descobre que o Eggman do passado e do presente estava por trás de tudo isso que estava acontecendo. Aí os dois Sonic resolveram pegar o poder das Esmeraldas e vencer essa entidade e mais uma vez colocar o Eggman no lugar que ele sempre gostaria de estar. E aí foi resolvido a situação, tempo restaurado e o Sonic mais jovem voltou ao seu tempo normal. Mas infelizmente depois de um tempo, o perdedor de sempre Eggman resolve aparecer novamente. Eggman agora estava com um projeto ousado. O que ele fez? Pegou todos os animais, jogou nas suas máquinas para sugar as vidas dos planetas. Ele foi atrás do grupo Zack para ser seu aliado e seguir aos planos dele. Bando esse que era controlado como uma trombeta ou uma campainha, que caso eles não conseguissem chegar no objetivo final. E infelizmente ele não chega mesmo. Foi aí que o Sonic teve uma ideia, pegou todo o poder e deu para esse grupo. E aí ele ainda deixou o grupo usar as máquinas de Eggman. As máquinas voltou contra ele. E esse bando, vendo que o Sonic era muito poderoso, o que ele fez? Armou uma armadilha para pegar o Sonic, mas nessa armadilha quem acabou caindo foi o Tails. E assim ele foi levado para um lugar e lá ele foi robotizado. Foi aí que o Eggman disse que ia ajudar o Sonic como amigo. Mas o incrível acontece. Eggman salva o Sonic e acaba caindo na lava. Mas parece que ele tinha morrido. Mas do nada ele ressurge e volta à sua vida normal. E o Tails robotizado finge que estava morto, mas não estava. E ressurge do nada. Mas do nada aparece o Eggman e os dois ficam surpresos. Mas como tudo acontece e já tinha acontecido várias vezes, Sonic acaba derrotando mais uma vez o Eggman. E assim salva o mundo mais uma vez desse louco cientista. Bom galera, essa foi a história do Sonic. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por assistir o vídeo, falou e fui!